repórter Ari Peixoto conversou com exclusividade com Marcelo Rubens Paiva, autor do livro que inspirou o filme Ainda Estou Aqui. O escritor é filho de Eunice Paiva, interpretada pela atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro. Fernanda, melhor atriz, Globo de Ouro, você devia estar ligada, evidentemente. E qual foi a tua reação no momento? Muita surpresa, muita alegria, maravilhado, feliz, rindo, chorando, ouvindo as pessoas gritando na rua. Porque a gente não acreditava, a gente achava que era muito difícil a concorrência ali, porque tinham 3, sim, ícones de Hollywood concorrendo com ela, e que fizeram grandes papéis, grandes filmes. E nós, né, com nosso paizinho, uma atriz falando em português, né? E, de repente, sei lá, foi assim, uma coisa fantástica para o Brasil todo. Eu soube que teve gente gritando, até em Itaquera, lá no condomínio da minha diarista. O Brasil comemorou, eu vi depois reportagens, as pessoas falando assim, é o Brasil, é o Brasil. Foi muito lindo, né? E eu acho que ela merece, acho que a história merece essa divulgação que tem dado, assim. Acho que o discurso dela, então, foi mais maravilhoso ainda. É uma história de uma família, né? Você fala... A gente fez tudo muito planejado, né? Primeiro, sem cena de tortura, sem cena exagerada, sem ser panfletário. É a história de uma família, porque a gente quer que se passe a ideia de que aquilo pode acontecer com uma família qualquer, entendeu? Depois, é uma história de uma mulher que se supera, né? Que enfrenta um drama terrível, inexplicado, e que depois ela se reencontra e se reedita como uma advogada ligada aos direitos indígenas. Então, ela nunca deixou de ter os seus ideais na ponta da língua. Então, assim, não é um filme simples, né? O bem contra o mal, o vilão contra o... Né? Não, é um filme dúbio, é um filme cheio de contrastes. Tem gente que reclama. Tem gente que fala, vocês humanizaram o regime, os militares. Mas eles eram daquele jeito, eles eram os burocratas, né? Eles não eram os selvagens. Os selvagens ficavam do outro lado da parede, né? E porque era bem assim mesmo. Só que, sim, a gente pesquisou muito. Eu estudei muito esse período por conta de outros trabalhos. E eu sabia muito bem quem tinha invadido aquela casa, quem interrogava minha mãe e quem torturava meu pai. Eram 3 equipes diferentes, entendeu? O ECOD era dividido em 3 equipes. E sabia muito bem quando eles reagiam com violência, quando eles só queriam buscar uma informação, quando eles executavam. Tiveram operações que eram de executar, né? O Marighella foi execute, Lamarca foi execute. Teve aquela do PCdoB aqui na Lapa que foi execute. E uma na VPR de Pernambuco também, que execute. Tem outras que eles prendiam para torturar e buscar informações, que foi o caso do meu pai. Então, assim, não era uma coisa muito explícita, era tudo muito no início, né? Quem estava sofrendo mesmo era meu pai, do outro lado da parede. E, evidentemente, minha mãe e minha irmã, que tinham uma tortura psicológica ali gigantesca, né? É um drama tão intenso, tão profundo, que seria muito fácil você fazer desse filme um filme Bandidos versus Mocinhos. Mas aí você perde a qualidade, você perde a sutileza, você perde o interesse por ele. Que é qual? O interesse é mostrar que aquilo pode acontecer em qualquer família, pode acontecer em qualquer cidade do mundo, pode acontecer em qualquer regime, pode acontecer na Itália, pode acontecer na França, pode acontecer nos Estados Unidos, pode acontecer em Israel, pode acontecer na Ucrânia. Aliás, está acontecendo, né? E eu acho que é isso que o filme tem cativado no Brasil e fora do Brasil. Quando você escreve livro e diz que mantém o distanciamento, foi necessário? Foi necessário, porque foi muito doloroso. Se eu não me envolvesse, eu descrevo a tortura do meu pai depois que eu fiquei pai. E eu imagino que meu pai estivesse pensando, quando ele estava morrendo, que ele não veria os seus filhos crescer, que ele não veria o casamento de seus filhos, não veria netos, não saberia a proteção que eles teriam no futuro, porque eu tinha virado pai no ano que eu comecei a escrever esse livro.
E aí eu me vi nele, entendeu? Escrever isso sem você ter um envolvimento emocional, você ser capaz de ter um distanciamento literário, é difícil. Foi um talento ali que eu consegui arrancar, não sei de onde, né? E eu acho que é melhor para narrativa do que se eu fizer uma coisa muito emocional. Eu acho que ela sabia o que tinha acontecido e não falava. Ela sabia... O gesto dela de mudarmos de cidade, 6 meses depois da prisão do meu pai, voltarmos para morar no estado de São Paulo, primeiro em Santos, depois de São Paulo, onde tem a família dela e a família do meu pai, foi um gesto de... Ele morreu. Vamos reconstruir a nossa vida em outro lugar, que aqui está muito contaminado. Aqui a gente está muito visado. Aqui a gente nunca vai esquecer esse passado. Vamos ter que tirar essa casa da nossa vida e reconstruir outro lugar. Então eu acho que ela sabia. Só que ela não tinha certeza absoluta. E ela mantinha uma esperança, porque desaparecido você sempre mantém a esperança, né? E ela não queria contaminar, ela queria blindar a gente para que a gente não sofresse, como você acabou de falar. Ela queria blindar a gente, né? Nunca esperávamos. Esse impacto é um impacto cultural, né? As pessoas realmente elas estão fascinadas. Já está com mais de 3 milhões de espectadores e continua lotando os cinemas, né? No Brasil. Agora começa a estrear fora do Brasil. Essa semana ou semana que vem. É incrível. O impacto do filme é... Porque o mundo inteiro, como disse a Fernandinha no seu discurso, o mundo inteiro está tenso, pensando bem o que aconteceu no Globo de Ouro foi assim, algo extraordinário. Assim, para mim, foi o prêmio de cinematográfico que o Brasil já recebeu mais importante. O Brasil já teve Palma de Ouro em Cannes, que pagaram Dois de Promessa. Um grande Anselmo Duarte, um filme maravilhoso. Já teve Glauber com vários prêmios. Kaká, o Bye Bye Brasil, Pichote do Bamenco, o Carinhas Nu, Kleber Machado, Central do Brasil, o Fernando Meirelles, o Capitão Nascimento lá, Padilha. Zé Padilha. Zé Padilha. O Brasil já marcou presença em vários festivais com muita dignidade. Mas eu acho esse prêmio, no momento em que o cinema nacional estava praticamente parado, 6, 7 anos sendo criminalizado, esses artistas só querem mamar da teta do Estado, essa Lei Rouanet, não serve para nada. Não tinha nem Ministério da Cultura no governo anterior. E, de repente, ela compete com aquelas gigantes do cinema e ganha uma personalidade que todo mundo ama, que é a Fernanda Torres, fazendo uma personagem tão densa e tão importante para a história do Brasil, que é a Eunice Paiva. Eu acho que, para mim, eu coloco desse prêmio, o maior prêmio do cinema nacional já recebeu, assim, por tudo que a gente viveu e por tudo que a gente está lutando para não viver mais, né?